às vezes nós queremos ouvir coisas que agradam ao nosso ego. Meu Deus, mas o Senhor fala aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos para que nós sejamos edificados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todos os demônios que trabalham, meu Deus, nos ares espirituais, distorcendo a palavra, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que essa palavra entre no coração do teu povo, meu Deus, como uma espada, meu Deus, de dois gumes, meu Deus, que ela fique fixada, ó Deus, ó Pai, aleluia, na tábua do coração do teu povo, meu Deus, para que quando eles estiverem, meu Deus, saindo ou passando em um deserto, meu Deus, eles venham crer, meu Pai, que Tu és o Deus que tira o povo do deserto e dá a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já te agradeço, Espírito Santo, pelo que o Senhor fez, ó Pai, aleluia. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Estamos iniciando uma nova campanha aqui nessa noite, do deserto para a bênção, do deserto para a vitória. Aleluia, nessa noite eu quero perguntar para você, você se encontra em um deserto? Você se encontra em uma prova? Se você se encontrar neste deserto ou nessa prova, que deixa o teu coração inquieto, eu te digo que essa noite é noite de você sair desse deserto. É noite que o Senhor te dará uma grande vitória em nome de Jesus. Aqui no livro de Ruth, no primeiro capítulo, a Bíblia vem dizendo, aleluia, que havia uma crise, uma sequidão, aleluia, que naquela época a colheita não estava farta em Israel, em Belém. Então ali alguns povos resolveram sair de Israel e migrar em outras terras. A Bíblia diz que Elimeleque saiu da terra de Belém, pegou sua família, seus 2 filhos, e pegou Noemi, sua esposa, e foi habitar em uma terra estranha, em outra terra, aleluia. Ele saiu então da terra de Israel, da terra de Belém, onde ali adorava apenas um Senhor, um só Deus, onde ali o sacrifício e o holocausto era apenas a um Deus e a um Senhor. E foi morar em uma terra estranha. E saiu para morar em Moabe. Uma terra que não seguia os preceitos do Senhor, os preceitos de Deus, que adorava vários deuses, que tinha vários deuses, aleluia, ali para sacrificar, para fazer altares. Quando eu comecei a ler o primeiro capítulo de Ruth, que eu percebo que este homem sai da sua terra natal, porque ali havia fome, porque ali não havia mais colheita, estava escasso, havia um deserto no meio daquele povo. Saiu da sua terra para fugir da escassez, para fugir da miséria, para fugir da crise que havia neste lugar, e foi para Moabe, para uma terra totalmente estranha, onde ali não seguia os preceitos do Senhor. Eu paro e penso, falo, Senhor, quantas vezes em nossas vidas nós fazemos isso? Estamos na terra que mana leite e mel. Estamos na terra, aleluia, que ali o Senhor habita, que ali o Senhor tem falado. Tiramos as nossas vestes e entramos em terra de deuses estranhos. Quando eu começo a olhar, eu vejo assim, Senhor, a crise também passou por Israel, passou por Belém, passou por aquela cidade que fez esse homem pegar toda a sua família e habitar em outra terra. Meu querido, para aquele homem, ele achava que isso seria a solução da vida dele. Sair do meio da sua parentela, sair do meio dos seus, para habitar em Moabe. Mas a palavra de Deus diz que em um pouquinho de tempo que eles estavam em Moabe, esse homem morreu. E deixou Noemi desamparada com 2 filhos. E deixou aquela mulher sozinha, em uma terra estranha. E a palavra de Deus fala que esses garotos cresceram e tomaram 2 moabitas por suas esposas, Orfa e Ruth. Aleluia. A palavra de Deus falou que eles casou-se com essas 2 mulheres e coabitaram com elas um período de 10 anos. E depois desses 10 anos, os 2 filhos de Noemi morreram. Os 2 morreram. E restou apenas 3 mulheres. Para quem lê um pouquinho a Bíblia, sabe que naquele tempo, serviço braçal era só os homens que faziam. Que a mulher era dona de casa. Que a mulher era sustentada apenas pelos seus maridos. E agora? Se Noemi não tem marido, porque ele faleceu. Se Orfa não tem marido, que é filho de Noemi, também faleceu.
E Ruth também estava sem marido. Estava ali 3 mulheres desamparadas em meio a um deserto. Em meio a sequidão, meu querido. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ouviu boatos então Noemi, que em Belém, a terra onde ela saiu junto com seu marido para estar em Moabe, estava voltando a colheita. Que a seara estava boa novamente. Então dentro do seu coração ela falou, eu vou voltar para minha terra, para o meio dos meus parentes. Porque ali eu sei que eu vou ter um refúgio, eu sei que eu vou ter um amparo, que alguém vai poder me ajudar, porque eu já não tenho mais honra, estou sem marido, não tenho mais filhos. E a Bíblia diz, meu querido, que as suas 2 noras estavam sempre junto delas, as 2 amavam muito Noemi. Falou, eu vou também. Mas quando Noemi estava para se arrumar para sair de Moabe e voltar para Belém, ela falou para as 2 meninas, volta para a casa do teu pai. Volta para o meio da tua parentela. O que eu tenho contigo? Por acaso meu ventre ainda gerará fruto para que eu te dê como marido? Noemi falou para suas noras. Por acaso eu ainda tenho filho para que você me siga? A palavra de Deus fala ainda no capítulo 1 que elas choraram muitíssimo. Choraram muito. Mas Noemi insistia, pode voltar. Eu continuarei amando vocês. Volta para a casa dos vossos pais. Volta para o meio das suas famílias. Para quem não sabe, meu querido, os judeus e moabitas, eles não se davam. Para quem não sabe, como eles adoravam deuses estranhos, não era certo um judeu casasse com moabita. Aleluia. Mas assim fez os filhos deste homem, casou-se com moabita, os filhos de Noemi. E a palavra de Deus fala que então o órfão, chorando muito, falou assim que ia voltar para a casa dos pais. Que voltaria para a casa dos seus pais, porque sabia que lá teria um refúgio, teria o pão para ela comer, teria uma casa para ela estar, aleluia. Quando eu começo a ver isso, eu falo, Senhor, o primeiro passo deste homem, largou tudo o que ele tinha por causa de uma crise, por causa de algo que era incerto, foi habitar em uma terra estranha, com a cara e com a coragem, sem saber se Deus estava com ele. Porque a palavra em nenhum momento fala, então foi Deus com a família de Noemi. Em nenhum momento fala isso. Fala que ele pegou a sua esposa e seus filhos e foi habitar em uma terra estranha, em Moabe. Em nenhum momento fala, meu querido. Assim como falou para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali o Senhor falou, aqui ele não fala, aleluia. Então Noemi, ela pensou, então eu vou voltar para a casa dos meus parentes. Mas sabe aquela pessoa que sempre está do seu lado, te apoiando, te ajudando, te amando? Ela pensou que estaria sozinha, mas Ruth sempre esteve do seu lado. E depois que o órfão foi embora, ela permaneceu e falou assim, minha senhora, eu irei contigo. Eu te tenho como a mãe, onde quer que tu fores, eu irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu também. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E não deixou ela ir sozinha, aleluia. Quando eu li essa passagem, meu querido, eu começo a ver o trabalhar de Deus na vida daquela mulher. Eu começo a ver o Senhor agindo, aleluia, porque ela saiu de um lugar onde ela pensava, Senhor, aqui não está mais certo. Eu irei para um lugar onde eu terei ali um refúgio, onde eu vou me reerguer. Esse era o pensamento deste homem. Mas quando a gente não ouve a voz de Deus, meu querido, não importa se você está lá ou se você está cá, se Deus está no negócio, não está no negócio, nada vai prosperar. Se Deus não está ali no meio, não prospera. Não adianta a gente ir com nossas próprias forças. Não adianta, aleluia, eu arregaçar as minhas mangas e falar assim, vai dar certo sim. Se Deus não falar assim, vai que eu te abençoarei. Aleluia. Eu estava pesquisando algumas coisas na internet. E Belém, aqui no capítulo 1, no verso 2, que é a mesma coisa de Efrateus, significa terra frutífera. Terra que dá fruto, terra que o fruto é bom, aleluia. E quando eu li, eu fiquei maravilhada, eu falei, Senhor, então eles saíram da terra frutífera para ir para o deserto. Eles pensavam, meu querido, que onde eles estavam era o deserto, mas onde eles foram, então eles entraram no deserto. Quantas vezes estamos na presença de Deus e por falta de ouvir ao Senhor, nós colocamos os nossos 2 pés e entramos em um deserto. Às vezes não é necessário passar pelaquela situação, mas por falta de audição espiritual, por não ouvir o Senhor, nós entramos em um deserto.
E só a misericórdia de Deus para tirar. Mas essa mulher aqui nessa situação, meu querido, ela não tinha culpa. Porque ela obedecia apenas ao marido. Ela foi porque a sua família foi, porque o marido levou. E agora que o marido faleceu, que os filhos faleceram, e ela não tinha mais ninguém a não ser Ruth. O que fazer, meu querido, nessa situação? O que fazer quando nós olhamos na direção de alguma coisa que tudo coopera para dar errado? O que fazer quando nós olhamos e nós ouvimos apenas grito de derrota? O que fazer quando nós olhamos e ouvimos apenas aflição? Aleluia! O que fazer, meu querido? Noemi sabia o que fazer. Ela sabia que a terra de onde ela saiu existia um Deus. Um único Deus, aleluia. Que fez uma promessa, aleluia, a Moisés. Que fez uma promessa a Abraão, aleluia. Que fez uma promessa a Jacó. Aleluia, que restauraria a sua terra, que sararia, que faria tudo novo. Então ela entendeu, meu querido, eu vou voltar para Israel, eu vou voltar para Belém, porque é de lá que vem o meu socorro, porque lá está o Senhor, aleluia. Porque lá está o Senhor dos exércitos, que não vai me deixar nesta prova, que não vai me deixar nessa luta, neste deserto que eu estou passando. A Bíblia fala no capítulo 2 que então saiu Noemi de Moabe e foi para Belém. E quando chegou lá, aquele povo, quando viu ela chegando, muito se alegrou. Muito se alegrou por saber que a sua parente estava de volta. Foram de encontro, abraçaram ela, cumprimentaram. Você está aqui conosco. E a Bíblia diz que então, ela muito triste, contou tudo o que lhe havia acontecido. A palavra de Deus diz, no verso 1, aleluia, a partir do capítulo 20, diz assim: porém eles diziam, não me chames de Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Aleluia. A palavra de Deus fala então que ela, com muita aflição em sua alma, muita dor, muita amargura em sua alma, falou, olha, não me chama de Noemi mais. Meu nome não é mais esse, meu nome é Mara. Porque eu tenho vivido os dias difíceis, eu tenho vivido as tribulações, eu tenho vivido a amargura em minha alma. Então não me chamardes mais assim. Meu nome é Mara. A palavra de Deus fala, meu querido, que aquela mulher não sabia o certo o que fazer. A única coisa que ela sabia era que ela queria que a terra do coração dela fosse restaurada, fosse mudada. A palavra de Deus fala que em aflição, quando ela chegou ali junto das suas parentelas, ela chorava, ela contava o que lhe acontecia. Meu querido, quando eu vejo a aflição de Noemi, eu imagino que muitas vezes eu tenho passado por isso, você tem passado por isso, mas só o Senhor tem visto, só Deus tem contemplado a aflição da tua alma, assim como só Deus contemplava a aflição da alma de Noemi por estar naquela prova, por estar naquele deserto. Agora imagina, meu querido, vamos retroceder um pouquinho este tempo e voltar aqui no livro de Ruth. Imagina uma mulher sozinha, sem forças, debilitada, sem ninguém por ela. Como era grande a sua aflição. Como era grande o seu temor em sua alma. Não ter mais o que comer. As vestes que tem eram aquelas que ainda, da época que estava com o marido. Ainda tem uma menina consigo, que ela tinha que cuidar, que era Ruth. E quando eu começo a entrar no capítulo 2, eu percebo que aquilo que é loucura aos olhos do homem, é as coisas que Deus tem preparado, para fazer com que a tua derrota se torne bênção. Quando eu começo a ler o capítulo 2, eu fico maravilhada em ver como Ruth era virtuosa. Como ela tinha sabedoria em seu coração, apesar de ser uma pessoa que não servia a Deus quando conheceu a Noemi. Como ela tinha prudência. Como ela era uma pessoa decente. A Bíblia diz que a sua sogra sempre lhe dava conselho. Sempre estava orientando a Ruth o que fazer. E a palavra de Deus fala que quando ela chegou naquela terra, voltou a Belém, para o meio das suas parentelas, aleluia, que estava ali junto com o seu povo, ela falou assim, minha senhora, agora nós estamos bem.
ela confiava na sogra. Ela falava: Senhor, agora nós iremos sair dessa prova, desse deserto, e nós vamos viver o melhor que o teu Deus tem preparado para mim. Aleluia. Ela não conhecia Deus, mas ela acreditava, aleluia, na vitória. Quando eu comecei a ler esse texto em casa, eu falei: nossa, que lindo, gente. Uma pessoa que não servia a Deus, mas que seu feito foi tão maravilhoso, que o Senhor fez questão que o nome dela também estivesse aqui na Bíblia. O Moabita. Geralmente, se você for ler todos os livros, cita-se quem? Pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas que tinham descendência judaica, descendência israelita. Mas ela não era israelita. Você vê a importância de uma mulher ter sabedoria. A importância da pessoa ter o seu valor próprio. E saber, aleluia, que mesmo passando dificuldade, e mesmo passando prova, você não vai se rebaixar, aleluia, a deuses estranhos. Aleluia. Ela conhecia a Deus apenas pela família de Noemi. Mas ela sabia que Deus era capaz de tirar as duas daquela prova e daquele deserto. Nessa noite você crê? Você crê aqui nessa noite que o Senhor é poderoso, aleluia, para te livrar desse deserto, para te tirar dessa prova, para te dar, aleluia, abastança em tua casa, para entrar com providência, aleluia. Você crê no milagre? Você crê no Senhor? Nós terminamos um seminário no domingo, que falava como crescer em meio à crise. Era o que o povo de Israel estava passando, mas a palavra de Deus fala, aleluia, que junto à parentela de Noemi, tinha Boaz, que era um parente seu, um primo, se eu não me engano, distante. E a Bíblia fala que no mesmo tempo que o marido de Noemi saiu da terra de Belém, aleluia, para habitar em Moabe, Boaz continuou lá em Israel. Boaz continuou lá em Belém, aleluia. Ele continuou na crise. É tão bonita essa passagem que a Bíblia fala que ele não saiu. Saiu a família de Noemi. E para surpresa de Noemi, meu querido, quando ela voltou para Belém, Boaz estava rico. Boaz tinha prosperado. Ele tinha tudo. Tudo que você imagina, fazenda, gado, ele estava rico. Aleluia. Agora me diga, se eles tivessem ouvido a voz do Senhor e permanecido em Belém naquela época de crise, será que eles também não tinham prosperado? Será que eles também não tinham dado certo a vida deles? A palavra de Deus fala: o meu povo erra, peca por falta de conhecimento. É por falta, meu querido, de ouvir. É por falta de ler. A Bíblia diz que o homem se torna sábio como? Ouvindo e ouvindo a palavra do Senhor. Não só ouvir e falar. Ouvindo e ouvindo. A palavra deixa clara. Tem um ezinho e mais um ouvindo. Que bênção, tá vendo? É assim que a gente aprende. Ouvindo. Como que um sábio, como que um líder, como que um professor, ele consegue dar aula? Como que ele consegue se destacar em meio a multidões? Ele primeiro sentou para aprender. Ele primeiro ouviu. Ele primeiro sugou, aleluia, daquela pessoa que estava ensinando tudo que era bom e guardou dentro do seu coração, porque ele sabia que ele ia precisar. E Boaz fez isso. Permaneceu na terra que Deus deu. Permaneceu no lugar, aleluia, que o Senhor o colocou. Porque ele sabia, aleluia, que o Deus que ele servia não ia deixar ele desamparado. Você crê nisso também? Que o Deus que você serve não vai te desamparar? Você crê que o Deus que você serve é o Deus que pode te livrar de qualquer tipo de crise, de desemprego, aleluia? Eu vou te contar um segredo, meu querido. Existem provas em nossas vidas que é Deus que testa o nosso coração. Mas existem provas que é homens que entram. Existem provas em nossas vidas que o Senhor, Ele coloca-nos na prova e nos dá um limite para vencer. Nos dá um limite daquela prova para que nós venhamos erguer a bandeira da vitória e falar: o Senhor é Deus. Mas existe prova que a gente entra e coloca os dois pés e não tem necessidade de entrar. Não tem necessidade de passarmos. Mas o Senhor, Ele olha e fala assim: Ele quis. Então eu vou deixar Ele ir. Em um certo limite, eu puxo a cordinha de volta. Vamos parar e analisar a palavra do Senhor. Era necessário essa família ter passado por tudo isso? Era necessário? Me diz.
Precisava? Alguém aqui fala se precisava ou não? Eu te digo que precisava. Sabe por quê? Se eles não tivessem passado por tudo isso, não existia essa história para a gente hoje. Se eles não tivessem passado por tudo isso, aleluia, hoje nós não estaremos aqui pregando e crendo que o Senhor é Deus em nossas vidas, aleluia. Até engasguei, vocês viram? Deus é maravilhoso, meu querido. Deus é tremendo. E o Senhor faz a gente crescer em meio a tanta prova. O Senhor faz a gente crescer em meio a tantas lutas. Eu falando assim de mim mesma, quantas provações eu passei, quantas lutas o Senhor me colocou. E eu sei que ali não fui eu que entrei. Porque desde quando eu fiquei noiva do evangelista Ivo, o Senhor vem trazendo promessas nas nossas vidas. Desde quando eu era da Assembleia de Deus, o Senhor veio trazendo promessas. E eu sempre, tudo que eu ouvi, eu sempre guardei. Tudo que eu ouvi, eu sempre fico filtrando e colocando no meu coração. E sabia que existia tempo certo. Mas existe um momento em nossas vidas que quando a gente não vê a promessa vir, o milagre acontecer, você começa a se desesperar e falar, Deus me esqueceu. Meu querido, Deus não esquece de ninguém não. Ele apenas está trabalhando quando Ele está em silêncio. E existe um tempo certo para a vitória chegar em tua mão. Existe tempo para todas as coisas. Eu sempre ouvi muitas promessas. O Senhor sempre me cercou em profecia, usando vasos para falar comigo, em todos os lugares onde eu ia, todos os lugares onde eu passava para cantar, vinha promessa, promessa, promessa. Algumas coisas eu recebia, outras eu falava, Senhor, eu não vou deixar entrar no meu coração não, porque misericórdia, porque a palavra de Deus fala que tem que julgar a profecia e não o profeta. E eu sempre ouvi muita coisa, e muitas coisas que Deus falava era sobre o nosso relacionamento. Desde quando nós começamos a namorar, que ali no início a gente entrou em um propósito de um período de 1 ano. Nós fizemos a corte pelo período de 1 ano. Foi a regra que eu coloquei para aceitar. Olha que tremendo, né? Falei, você quer namorar comigo? 1 ano na corte. A gente vai fazer corte de 1 ano. Depois desse 1 ano, se Deus confirmar que desse relacionamento vai haver uma família, um casamento, a gente namora. Aí ele aceitou. Estava me querendo. Aí ele aceitou. A gente entrou na corte em 2007. E fizemos esse período de 1 ano de oração. E nesse 1 ano de oração, ele orou 8 meses. E eu orei o que sobrou, porque eu não orava. Na verdade, eu nem lembrava de orar. Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, irmão, eu não quero mais orar com o irmão. Mas por que, irmã? Eu falei, porque Deus não falou comigo. Deus não falou se esse negócio é para casamento ou não. Então, eu não quero mais orar. Aí ele falou, amém, irmã. Aí eu esqueci. E ele continuou orando. Segundo o que ele me conta, né? Continuou orando. Então, Deus moveu. Para você ver como que é a oração de um crente. A oração daquela pessoa que tem buscado sinceridade na presença de Deus. As palavras que eu falei para ele na época bateu o coração dele. Porque eu falei que não queria mais. Mas como não querer algo que eu nem tentei, que nem começou? Mas eu não queria. Então Deus moveu o pastor Ezequiel Pires, o líder aí de uma igreja grande. Foi até o trabalho dele, ele estava lá sentado, trabalhando em São Caetano. Chamou ele apenas com o dedo e falou assim, eu não já te falei que ela é sua? Se ela fugir, eu pego ela pelos cabelos e dou na tua mão. Aí ele chegou me contando, eu falei, isso não é de Deus. Por acaso eu sou mulher da caverna para pegar pelo meu cabelo? Irmão, eu não sou fácil não, meu querido. Eu sou assim até hoje, eu sou meia durona. Mas eu entendi que existia um propósito. E quando ele disse isso, eu falei, Senhor, só por irmão ficar feliz, eu vou continuar orando. A gente continuou orando, meu querido. E quando terminou esse período de 1 ano da corte, eu falei para ele que eu precisava de mais 30 dias. Para ver se Deus ia falar mais alguma coisa. Aí terminou os 30 dias, eu falei para ele, irmão, eu preciso de mais 7 dias para ver se Deus realmente vai confirmar. Então foi 1 ano, 1 mês e 7 dias. E no último dia, Deus bradou. E Deus falou fortemente, usando o pastor da igreja que nós congregávamos na época. E ninguém sabia, é interessante isso, que ninguém sabia que nós estávamos na corte há 1 ano, 1 mês e 7 dias. Apenas eu, ele e o Senhor.
E Deus bradou, meu querido. E desde então nós viemos recebendo várias palavras, várias profecias, várias coisas que envolvessem o nosso coração, para que nós viéssemos nos dedicar à obra de Deus. E Deus sempre falava, se dedica à minha obra que eu vou fazer, vai acontecer isso, aquilo, outro, aleluia. E nós noivamos depois de 2 anos. E ficamos um período de 5 anos namorando. Até que um dia Deus falou assim, pode marcar o casamento, que eu vou na frente. Por que eu estou te contando isso, meu querido? Para você ver que existe milagre, sim. Existe milagre, porque quando nós marcamos a data do casamento, o evangelista Ivo estava desempregado. E eu ganhava R$750. E nós marcamos o casamento. 1 ano nós tínhamos para preparar aquele casamento. E eu falei, eu quero do jeito que eu sonhei. Eu falei para ele. Ele só engolia seco quando eu pedia tudo. No dia que nós marcamos a data, o Senhor abriu uma porta de emprego para ele ganhar R$912. Aí ele falou, amor, agora eu estou trabalhando, vai dar certo, vamos. Junta aí 912, mais 750, a gente ia conseguir pagar o quê? Sendo que tinha que comprar móveis, pagar buffet, vestido, etc, e etc, e etc. Mas eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, o Senhor foi o Deus que usou tantos vasos em profecia e disse que ia fazer o impossível na minha vida. Sonda o meu coração e olha o que eu preciso. Aleluia. E o Senhor proveu, meu querido, dentro de 3 meses que o Ivo estava trabalhando nessa empresa. O salário dele eu acho que triplicou, quadriplicou, sei lá quanto que foi. Eu sei que foi, ele nunca tinha ganhado aquele valor. É mais do que uma pessoa ganhando em uma montadora. Uma pessoa que está há 3, 6 anos em uma montadora. Sem escolaridade, o Senhor fez isso. O Senhor colocou ele em uma função a mais alta que tinha naquela empresa. E nós pagamos tudo. E quando chegou faltando alguns dias para o casamento, era tanto presente que não cabia dentro da casa. Quem conheceu a casa que eu morei os primeiros meses, a Lenídia, era bem pequenininha. Nós ganhamos tudo, meu querido. Isso é prova que Deus existe. Não é simplesmente porque é um casamento. Porque quem é que vai marcar um casamento ganhando isso? Ninguém marca. Que fé é essa? É a fé, meu querido, de estar no deserto e saber que a bênção vai chegar em nossas vidas. É a fé de passar por um deserto, de passar por uma prova e sabendo que mesmo em tanta prova, o Senhor é Deus que provê, aleluia. E depois disso, meu querido, nós nos casamos, o casamento foi uma bênção. Eu não me lembro de muita coisa, mas a gente assiste o filme e se emociona com tudo que Deus fez. Eu ganhei tudo. O meu sonho era que uma orquestra tocasse meu casamento. E eu ganhei a orquestra para tocar no meu casamento. Uma pessoa veio e falou, irmã, quanto que custa? Eu falei, é tanto. Ele regalou o olho. Eu falei, irmão, mas fique em paz, né? Não precisa, não. Ele regalou o olho, vai na festa para mim que eu pago para a irmã. Eu falei, oh, glória, aleluia. Era o meu sonho, é coisa boba, coisa boba. Mas o Senhor sabia que era o que eu mais queria no casamento, era aquilo. E o Senhor fez. E depois, meu querido, que nós nos casamos, em seguida, foi coisa de 30 dias. O Ivo ficou muito enfermo, com início de trombose. E ele ficou 30 dias afastado da empresa. Então nós entramos em um deserto que o Senhor nos colocou. 30 dias de casado, começar uma prova dessa, é de abalar as estruturas, né? Ele voltou, foi mandado embora. E ficou só eu trabalhando, com o mesmo salário que eu falei no início. Aí eu vi as coisas se apertarem. Eu vi as coisas começarem a ficar estreitas, porque nós pagávamos aluguel. Nós ganhamos muito dinheiro nos preparativos do casamento, de irmãos que doaram, do sapatinho, da gravata. Mas tudo foi para quitar o casamento. E eu me encontrei em um deserto, em uma prova, em um vale seco. E foi na hora que toda vez que ele saía para procurar emprego, que voltava, me encontrava chorando. Eu me desesperei, eu não sabia mais o que fazer. Falei, Senhor, então o Senhor promete. E eu paro aqui? Eu estou só apenas, Senhor, no 4º mês de casamento. E eu indagava a Deus as coisas que estavam acontecendo na nossa vida. E o Senhor sempre ministrava no meu próprio coração. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Eu sabia que Ele era Deus, meu querido, mas eu não conseguia aquietar a minha alma, sabendo em tanta prova que nós estávamos passando. Então entrou o primeiro mês que não existia mais dinheiro. Bateram na porta da nossa casa. Olha, o Senhor me incomodou com esse valor. Quando eu abro o envelope, o valor do aluguel. Batia outro na porta de casa. Olha, o Senhor mandou eu trazer essa despesa. Quando eu olhava, era tudo que faltava dentro do armário. E foi assim no período de 7 meses que o evangelista ficou desempregado. O Senhor supria. Esses 7 meses, meu querido, não nos faltou nada. Não nos faltou nada, porque o Senhor, Ele pegava e trazia. Deus usava os vasos, aqui mesmo da Creu na Bíblia, pessoas ímpias, e levava na nossa casa. Quantas vezes, eram 11 horas da noite, a campanha tocava, o bispo chegava lá, a paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, entrava, deixava e saía, ia embora. Eu nunca contei para ele. Nunca contei. Apesar da palavra falar para a gente comunicar nossas necessidades aos santos, eu tinha uma coisa dentro do meu coração que ninguém precisava saber do que eu passava, apenas o Senhor. Porque quem ia prover na minha vida era quem? Era Deus. Quem ia prover na minha vida o milagre era o Senhor. Então ninguém precisava saber na congregação. Meu querido, é no deserto que você cresce. É no deserto que Deus te testa. E sabe de uma coisa? Quando você sair desse deserto, você vai ver o quanto que Deus foi Deus na tua vida. O quanto que Ele te abençoou. E eu me lembro, meu querido, que um dia, meu coração triste, eu vim aqui, foi a primeira vez que eu ensaiei na mocidade. E cantei aquela noite com o grupo. E quando eu abri minha boca para começar a cantar o hino sobre as águas, a pastora desceu e pôs a mão em mim e começou a falar. Eu lembro de cada ponto que ela falou. Porque é impossível você não ouvir a voz do seu Senhor e não reconhecer que é Ele. Eu lembro de cada vírgula. E depois daquele dia, começou a mudar as coisas. Começou a mudar, o Senhor começou a mostrar, olha filha, por que você passou por isso? Era para que isso hoje viesse mudar na tua vida. E uma das coisas que ela falou, aonde você trabalha, você vai mandar. Você vai mandar em todo mundo que trabalha lá. Mas não apega o teu coração lá, porque eu te tirarei de lá e te colocarei em outro lugar. 15 dias depois, meu patrão chegou em mim e falou assim, a partir de hoje, você é supervisora geral e você vai ganhar tanto, tá bom? Eu falei, tá. Na hora, eu não agradeci, obrigada, não. Eu entrei no banheiro da empresa e agradeci a Deus, porque foi tudo que Deus usou a pastora para falar. Foi 15 dias apenas. Por que foi tão rápido, meu querido? É a fé. É o acreditar, é você reconhecer que é o Deus que está falando com você. 15 dias depois eu fui promovida. Aleluia. Depois nesse mesmo dia ela falou assim, por causa dessa função que você vai exercer, você vai fazer uma faculdade. E até nessa faculdade Deus vai te abençoar. Eu comecei a pesquisar, meu querido, bolsas. Eu ganhei 3 bolsas. Eu ganhei uma, que era período integral, para mim não poderia por causa do serviço. Então eu descartei, foi a primeira bolsa. Ganhei a segunda, que eu ia pagar R$100 por mês para estudar na Uniesp. Eu descartei porque eu precisava prestar serviço social de sábado e de domingo. E ganhei outra pelo programa do governo. A minha faculdade custa R$958. Eu pago R$200 por mês. Agora fala, não é Deus? Isso foi uma prova. Eu fiz a prova ali rapidinho. Não fiquei, acho que nem 40 minutos dentro da sala desse plano do governo. E consegui a bolsa. O Senhor proveu. O Senhor colocou. Mas sabe o que é, meu querido? Eu ouvi a voz de Deus e obedecer. Eu ouvi a voz de Deus e acreditar. O vento está ao contrário. O vento está soprando tudo a ser impossível na tua vida. Creia, meu querido. Creia que o impossível de Deus chega hoje na tua casa. Chega hoje na tua parentela. O que você precisa, o que você quer que o Senhor faça, Deus vai fazer. Deus vai fazer, meu querido. Continuando a profecia daquele dia. Hoje, faz 3 anos que eu estou na empresa. Sendo que nesse período, quase 2 anos, eu sou supervisora. E eu estou de aviso prévio. Quando eu assinei o aviso prévio, queimava meu coração de alegria. Mas por quê, meu querido? Nossa, mas você está doida? Ficar desempregada nessa crise? Não.
Eu lembrei do que Deus usou a pastora para falar. Não apega o teu coração lá, porque eu vou te tirar de lá para te colocar em um lugar maior. E eu creio. Eu estou de aviso prévio, mas todos os dias eu acordo contente, porque eu sei, aleluia, que o Senhor vai me colocar neste lugar de honra que Ele tem me prometido. Eu sei que o Senhor vai me honrar mais uma vez. Eu sei que o Senhor vai fazer mais uma vez. Você pensa que é fácil ser crente? Se fosse fácil ser crente, meu querido, não tinha nenhum banco aqui vazio, não. Não tinha nenhum banco vazio. Essa igreja estaria lotada de segunda a segunda, que faltaria pessoas para fazer culto. Não é fácil ser crente, não. Mas sabe qual é a diferença, meu querido, daquele crente, aleluia, que murmura, e aquele crente, aleluia, que ora? É que a vitória daquele que ora, daquele que busca, chega mais rápido. Chega mais rápido. Quais os preparativos? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? Confia nele. Ele vai fazer. Ele que faz o milagre, aleluia. Meu querido, já contei aqui uma outra vez que Deus me deu a oportunidade de trazer a palavra. Depois desse período de 7 meses, que o evangelista ficou desempregado, ele trabalhou mais 7 meses e ficou desempregado de novo. Agora me fala, uma família que acabou de ser instituída, na casa da minha mãe, eu pagava a conta se eu queria. Eu te dava alguns dinheiro para ela para ajudar se eu quisesse. Eles nunca me exigiram. Mas a doutrina é que nós tínhamos que ajudar. Então eu ajudava. Mas nunca exigiram nada, nem meu e nem dos meus irmãos. E você chegar e ter que assumir praticamente tudo na sua casa. Porque ele tinha ficado desempregado. E eu vi a tristeza do evangelista Ivo. Eu vi a tristeza dele porque é o orgulho de homem. E está ali parado. E eu via sempre ele levantando de madrugada. Eu oro no quarto e ele ora na sala. Ele levantava de madrugada, ele colocava a mão na geladeira, colocava a mão no armário, colocava a mão nas portas, ele ungia a carteira de trabalho e as portas não se abriam. E às vezes eu ia no banheiro, olhava o que ele estava fazendo e voltava. Eu falava, Senhor, é em meio às provas que a gente aprende a te adorar mais. É em meio às provas, Senhor, que a gente aprende a te agradecer mais. Porque, meu querido, ele não pedia, ele agradecia. Ele colocava a mão no armário e falava, Senhor, obrigada, Deus. Ele só falava isso, ele não pedia nada. No outro dia, quando eu chegava do trabalho, ele vinha todo contente, parecendo um garoto. Amor, abre a geladeira. Quando eu abria, era tanta mistura que não cabia dentro do congelador. Abre o armário, amor. Quando eu abria, era tanta coisa que nem a gente mesmo, fazendo a nossa despesa, comprava tudo aquilo. E Deus usava. Às vezes chegavam as pessoas lá, tocava a campainha, ele aparecia. Irmão, eu vim trazer um negócio para o irmão. Praticamente todos os dias, meu querido, eu chegava em casa e eu via a provisão de Deus dentro do meu celeiro. Eu via a provisão de Deus ali dentro. Porque uma coisa que eu aprendi no dia do meu casamento, eu não lembro de muita coisa da palavra, eu vou ser bem sincera, porque os noivos ficam muito ansiosos. Mas eu lembro uma coisa que o bispo Natan falou, antes deles nos declarar marido e mulher. Ele falou assim, filha, nunca brigue com seu marido por causa de dinheiro. Não sei se o senhor lembra disso. Eu olhei para ele, filho, nunca brigue com a sua esposa se um dia ela pedir alguma coisa para você e você não poder dar. E eu guardei aquilo. E glória a Deus, para a honra, para a majestade e glória do Senhor, a gente nunca se desentendeu dentro daquela casa por causa de dinheiro. E olha que dinheiro faltou muito, meu querido. Faltou muito mesmo. Mas em nenhum momento, como a própria palavra fala do povo de Israel no deserto, a gente ficou descalço. Em nenhum momento nós não tínhamos nada para pôr dentro da panela. Em nenhum momento a gente precisou contar para ninguém e nem nossas roupas, aleluia, ficaram velhas. Porque o Senhor proveu tudo. O Senhor proveu tudo. Foi no deserto que o Senhor fez o Ivo amadurecer. Foi no deserto que o Senhor fez eu amadurecer. Porque a gente era jovem, a gente estava muito jovem quando casou. A gente só tem 2 anos praticamente de casado. Meu querido, mas tem casais que passam por isso e não suporta. Não suporta e acaba se separando. Mas eu falo que eu venci. Eu falo que eu venci, sabe por quê? Porque maior é Deus. Maior é Deus que tem provido todos os dias em nossas vidas.
Depois disso tudo, meu querido, esse deserto que nós passamos, Deus usou ímpios para pagar nosso aluguel. Ímpios. Pessoas de ir na minha casa, a gente fazer uma oração e no final ele entregar o dinheiro certinho do aluguel. E Deus usou. Até é tremendo, assim, que para você ver como Deus cuida dos filhos dele. Eu tenho uma cachorrinha e ele me deu de presente quando ele estava trabalhando, essa cachorrinha. E foi tão tremendo que a gente estava no domingo, saímos do culto. Aí cheguei em casa, eu falei assim para ele, eu falei, Ivo, o arroz que tem só dá para cozinhar amanhã, você tem dinheiro? Ele falou, não. Aí a gente sentou no sofá e foi assistir o Fantástico, como de costume. Aí era 11h25 da noite, eu nunca vou me esquecer. Tocou a campainha, o bispo Natan. A paz, gente, a paz. Ele entrou tão rápido, parecia um gato. Rapidinho. Deixou umas coisas e pôs um envelope não, colocou um valor dentro do casaco do Ivo. Aí o Ivo, nossa, Fá, o que o pastor pôs aqui, não sei o que. Eu falei, amém, né? Vamos agradecer a Deus. Quando foi no outro dia cedo, eu atrasada para ir trabalhar, eu abri o portão, a cachorrinha foi pra rua e foi atropelada. A cachorrinha tinha acho que 5 meses e ela é bem pequenininha. Aí ela foi atropelada, imagine o meu desespero, né? Eu já sou um pouquinho estabanada. Eu comecei a gritar no meio da rua, a filha da irmã Nádia, a Anne, estava comigo, ela que conseguiu pegar a cachorrinha. Foi um carro enorme, eu não sei falar o nome, então eu não vou citar. É um carro lindo, enorme o carro que passou em cima dela. Aí deslocou a pata, machuca a cabeça, a cachorra desmaiada no asfalto. Eu falei, minha cachorra morreu, entrei em desespero, comecei a gritar. A irmã Neuza saiu lá da casa dela, a avenida toda olhando e eu gritando igual uma doida. Aí eu falei, eu preciso levar a cachorra no veterinário. Aí eu esperei o veterinário abrir, levei ela chorando. Aí eu falei, e agora eu vou pagar com o quê? Ele, o que eu tenho é esse dinheiro. Eu vou falar o valor, era R$50 que o pastor me deu ontem. Eu falei, vai esse mesmo. Peguei os R$50 e uma folha de cheque e levei. Cheguei lá, a veterinária atendeu, ela tinha deslocado a patinha, tinha feito alguns hematomas na cabeça, eu nem sabia que cachorro ficava roxo. Ela ficou com o olho roxo, inchado. Deu 3 injeções nela e passou as medicações para casa. E meu coração palpitando, né? Falei, Senhor, a conta aqui vai ser abençoada. Aí, antes de sair da sala da veterinária, eu falei assim, doutora, quanto mais ou menos que essas injeções? Ela falou, cada um é R$45. Aí eu falei, Senhor, eu morri. Aí eu falei, e a consulta? A consulta é 60. Eu morri de novo, Jesus. Eu pensando em pensamento, com a cachorrinha nos meus braços. Por quê? Eu falei, tudo que eu tenho é R$50. A senhora aceita cheque pré-datado? Porque eu vou receber só dia 10. A gente não aceita, só cartão de crédito ou débito. Eu falei, ai, Senhor, morri de novo. Eu entrei em desespero com a cachorra no colo. Ela não fica tranquila. Uma linda veterinária, pequenininha, toda delicada. Aí quando a gente chegou no balcão de atendimento, ela falou assim, essa aqui é a Pérola, aqui está a conta dela. Aí eu até virei de costas, eu falei, Senhor, abençoa. Aí a moça olhou para mim e falou, R$50, moça. Aí eu, meu Deus. Aí eu chorei, irmãos, eu chorei no meio de todo mundo. Eu só tinha R$50. Se você for fazer a conta, ia dar uns R$380 tudo que ela fez com a cachorra. Deu R$50. Foi ela? Foi Deus. Se um dia antes o bispo não tivesse ido lá levar aqueles R$50, como que Deus ia provar na minha vida que Ele era Deus de novo? Ia dar uns R$380, meu querido. A moça foi e falou assim, moça, R$50. Eu peguei os R$50 e paguei para ela. É simples, é. Só que nesses simples milagres que Deus faz, que a gente vê a importância e o quanto Deus nos ama. O quanto Deus ama os filhos dele, meu querido. O quanto Deus guarda, o quanto Deus livra. Na baixaria de canta na manas. Na mancha de canta na baixaria de canta na. Deus é o Deus da providência, igreja. Para de murmurar. Você está no deserto. Será que você sabe mesmo o que é prova? O que é deserto? Se você estiver, é nessa noite que o Senhor está te tirando. Fica de pé em nome de Jesus.
A Bíblia fala, aleluia, que logo depois que eles chegaram até a casa de Boaz, Noemi então aconselhou a sua nora Ruth: olha, quando o Senhor Boaz estiver terminado de comer, repousar, vai até os pés da cama dele, deita-se nos pés da cama, que quando ele acordar e te ver, ele vai te remir, ele vai tirar essa maldição que está sobre a tua vida, ele vai te livrar do mal, porque ele é remidor. A palavra de Deus diz, meu querido, que quando aquele homem acordou e viu aquela moça nos pés da sua cama, falou: quem és tu? O que tenho eu contigo? Ele: Senhor, preciso apenas da tua misericórdia, eu preciso apenas do teu favor em minha vida. Ela era viúva, meu querido, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha mais ninguém a seu favor, a não ser a sua sogra. E a palavra de Deus fala, e depois de alguns versículos abaixo, já no final, aleluia, o Senhor mudou a sorte de Noemi, o Senhor mudou a sorte de Ruth, fez com que Boaz remisse a vida dela, e ela ficou também rica com Boaz. Ela tornou-se então, aleluia, esposa dele, aleluia, e teve um filho. E sabe o que é mais interessante, aleluia? Quando a gente começa no primeiro capítulo de Ruth, que você vê, aleluia, ela saindo de Belém para ir para Moabe, aleluia, perdendo tudo o que tinha, entrando no deserto, sem saber o que fazer da sua vida. Não imagina, meu querido, que no final de tudo isso, a história dela vai ser de bênção. A palavra de Deus fala que depois, quando ela esteve ali com Boaz, que Ruth então se entregou a Boaz, aleluia, e tornou-se esposa dele, que mudou a sua sorte. A sorte de Noemi também foi mudada, aleluia, porque Ruth a amava. E a palavra de Deus fala que daquele casamento, aleluia, daquela união, aleluia, saiu Obed. Você sabe quem é esse cara? Esse homem? Obed? Sabe, pastor? Que coisa linda, né, pastor? Que coisa tremenda, meu querido, aleluia. A história era para ser apenas de miséria, de escassez. A história era para ser apenas uma vergonha. Mas a palavra de Deus fala que da união de Ruth e Boaz saiu Obed. Alguém sabe quem é esse cara? Olha, o senhor soprou, não vale, hein? Ele é o vô de Davi. Quem é Davi? O rei de Judá, o rei do povo de Israel. E quem veio da descendência de Davi, meu querido? Aleluia. O nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia. O Senhor cria toda uma situação, meu querido. O Senhor cria toda uma história, aleluia, para no final trazer o Salvador, trazer, aleluia, vitória em nossas vidas. Se hoje você passa por prova, passe pela prova dando glória a Deus, passe pela prova agradecendo. Se o deserto tem sido grande, se a fornalha tem sido esquentada, agradeça a Deus hoje, porque o amanhã pertence apenas a Ele, e o amanhã é de vitória. O Senhor escreveu a tua história com letras de sangue, igreja. Então recebe em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje você está saindo deste deserto. Hoje o Senhor está te tirando desse deserto, meu querido. Nunca mais, tu passarás por isso, porque hoje o Senhor, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, é quem te tira dessa prova, aleluia. É quem vai te dar a vitória, igreja, aleluia. Creia apenas, confia nele, que tudo ele fará. Meu querido, ser crente não é fácil. Ser crente não é para qualquer um, não. Ser crente é para aqueles que se colocam na posição de escolhido. Ser crente não é para aquele que abre a boca e fala assim: agora eu sou gospel. Não. Ser gospel é fácil, meu querido. Agora ser crente, ser evangélico, temer a palavra de Deus, ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é diferente. Você faz a diferença na terra, meu querido. Você é a diferença nessa terra. Então abra a tua boca santa e glorifica o nome do Senhor. O Senhor tem grandes milagres aqui nessa noite. O Senhor vai prover, porque Ele não desiste. O Senhor nunca vai desistir dos filhos dEle. O Senhor nunca vai desistir dessa nação, dessa igreja, aleluia. Ele é o Deus do impossível. É o Deus que trabalha, aleluia, em meio à escassez. Ele é o Deus que trabalha na miséria. Ele é o Deus
Deus que faz acontecer o milagre para provar que Ele é Deus. Ele é o Deus, meu querido, de ontem. Ele é o Deus que não muda. Ele é o Deus que será por toda a eternidade. Depois deles não haverá Deus. Então creia apenas. Creia apenas, creia apenas, meu querido. Creia apenas que o Senhor está operando um milagre agora em tua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, no Teu milagre. Eu creio nas Tuas mãos, ó Pai. Eu creio, Senhor Jesus, ó Pai, assim como o Senhor tem provido a cada segundo do meu respirar, assim como eu tenho vivido, assim como eu tenho sido real milagre, Senhor. Meu Deus, nesta noite, meu Deus, eu profetizo, Senhor, sobre a vida deste povo, quem estiver no vale, meu Deus, em meia sequidão, que nessa noite haja vida, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha tirar do deserto e colocar na terra que manda leite e mel. Eu profetizo mudança, Pai. Eu profetizo, Senhor, transformação agora. Eu profetizo, meu Pai, celeiros fartos. Eu profetizo portas de emprego agora. Eu profetizo as portas se abrindo. Meu Deus, eu profetizo promoção. Eu profetizo, meu Deus, processos agora sendo desenrolados. Eu profetizo, ó Deus, a vitória nesta igreja. Eu profetizo, Senhor. Eu creio, Senhor. Oh Deus, meu querido, creia apenas que o Senhor te fará andar sobre as águas, que o Senhor te levantará como torre forte, que o Senhor te fará o Senhor nessa noite, Ele vai tocar aonde o homem